Olá, o meu nome é Rafael, eu sou um dos autores do trabalho O Docente e a Metodologia Apoio, prever, observar e explicar o papel da mediação na aplicação de uma metodologia ativa para a licenciatura em Química. Né? Esse trabalho ele foi aplicado numa turma de licenciatura em Química do campus Duque de Caxias, né, e foram feitas um par de perguntas, né, uma pergunta para o predizer e uma pergunta para o explicar. A parte do observar ela consiste em um experimento que foi feito no Laboratório de Física do campus de Niterói e foi gravado e foi aplicado nessa turma de licenciatura em Química de Caxias. Né? Esse experimento ele é composto por um tubo de 2 metros de comprimento, 15 centímetros de largura e 1 centímetro de espessura, que é a parede do tubo. Né? E os materiais utilizados para ele foram uma bomba, né, para retirar o ar que está dentro, um vacômetro para poder fazer essa medição, um contador Geiger e um pouco de rejeito de uma mina de urânio. Né? Essa medição, a medição da radiação, ela foi aferida quando estava com 300 microtorr de pressão. Foram retirados 500 microtorr, porém só foi aferido com 300. Né? Então, os alunos eles receberam um par de perguntas, né? E essas perguntas foram divididas entre o prever e o explicar. Né? A parte do prever ela está ali justamente para poder dizer para a gente qual o conhecimento prévio que aquele aluno tem sobre aquele assunto. Né? E a parte do explicar é aquela parte que linka todo o conteúdo que foi aplicado e a gente consegue identificar o quanto que o aluno aprendeu. Né? E as perguntas foram, no caso da previsão, no caso de um acidente nuclear numa área aberta como uma cidade ou um campo, você acredita que há uma rota de fuga que seja mais vantajosa? Se sim, qual? E na explicação, no momento que a bomba de vácuo havia sido desligada, o marcador do vacômetro indicava que havia sido retirado do interior do cilindro 500 microtorr de pressão interna. A contagem, porém, foi aferida quando o ponteiro estava sobre a marca de 300 microtorr. Por que foi feito isso? E aí a gente chega nessa tabela, né, que é a tabela com as respostas dos alunos. E aí, na parte da previsão, todo mundo conseguiu responder. Não necessariamente a resposta que o aluno dá nessa parte, ela necessita ser uma resposta correta. Ela só necessita que o aluno responda coerente com aquele conteúdo que está sendo aplicado. E na parte da explicação, a gente consegue identificar se o aluno conseguiu absorver ou não, baseado na resposta da previsão. Né? E a explicação, a gente conseguiu identificar que estava faltando ali alguma coisa, que mais para frente a gente vai explicar o que era. Né? Por quê? Porque a maioria dos alunos não conseguiram responder satisfatoriamente aquilo que a gente gostaria que fosse respondido, né? Ou pelo menos próximo daquilo que fosse respondido. A maioria dos alunos falou que não sabiam, e o aluno D e R conseguiram responder, porém, a resposta de ambos os alunos não é o que realmente deveria ter sido respondido. Né? A resposta certa é que com 500 ainda tem uma corrente de ar se deslocando dentro do tubo, e com 300 o tubo está parcialmente no vácuo. Então, a conclusão que a gente chega é que a parte do observar, ela necessita de um roteiro do qual não foi aplicado nessa turma, e para que a gente consiga fazer esse link, né, do conteúdo aplicado e do conteúdo que vai ser explicado, o conteúdo que foi aplicado dentro da parte do observar, junto com o conteúdo que estava sendo estudado, para que a gente consiga ter de maneira satisfatória aquele resultado que a gente espera.